Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar sobre mais uma das distinções de Tormenta 20, tá? Dá uma olhada aqui na descrição, a gente tem uma playlist bem legal já falando sobre várias delas e a gente vai falar aqui no canal sobre todas as distinções, então olha lá que vale muito a pena. Hoje, em específico, a gente vai falar sobre o Mestre Cozinheiro, uma baita distinção maneira também, tá? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo saber mais sobre isso. Inclusive, nós estamos de sexta-feira, né, apresentando aqui os personagens e jogadores da próxima campanha do canal, que vai rolar em 2026, e vai ter um Mestre Cozinheiro na nossa campanha, tá? Será que você já consegue saber de quem que a gente tá falando? A gente tem um grupo no WhatsApp sobre isso e lá a galera já sabe. Se você ainda não tá no grupo, vale muito a pena você entrar, tá bom? Então bora lá. Galera, o que é o Mestre Cozinheiro, tá? Falando assim de uma forma geral. Vou até mudar aqui a nossa tela para vocês verem melhor, tá? O livro ele fala pra gente, esse aqui tá no Heróis de Arton, né? O Mestre Cozinheiro, ele é aquele tipo de personagem ou aquele tipo de jogador que vai olhar todos os cantos da masmorra e que sempre vai achar interessante ali pegar e colecionar mais do que os itens que as criaturas deixam. Pois é, ele gosta literalmente de testar novos ingredientes com essas criaturas pitorescas que a gente conhece como monstros. E ele literalmente mistura como ingredientes as coisas desses monstros, tá? Isso é bizarro, de certa forma sim, mas é uma distinção bem legal e que pode acrescentar muito no seu grupo com bônus, tá? E é isso que a gente vai ver. Basicamente ele fala pra gente o seguinte, olha só, o mestre cozinheiro ele tem a capacidade de usar qualquer criatura como base para uma refeição. Então literalmente ele vai utilizar as técnicas culinárias dele com os monstros que vocês derrotarem ou com os monstros que ele for caçar ao longo da aventura, tá? É bem isso. Dizem por aí que os mestres cozinheiros, eles surgiram por conta de Valkyria, né, ser a líder do panteão, e agora no Tormenta 20 na lore, a gente tá vivenciando o que eles chamam de época da aventura, né, era da aventura, e talvez por conta disso, muitos mais aventureiros estão se aventurando, e cozinheiros são um deles. Então, os mestres cozinheiros são esses inovadores que decidiram utilizar monstros ali na sua cozinha. Uma coisa bem importante aqui sobre a lore do mestre cozinheiro é que dizem que o primeiro mestre cozinheiro que já existiu era um anão chamado Delvorin, que ele era um caçador e chefe anão. Ele teria registrado os experimentos dessa culinária fantástica no Tomo Divino de Delvorin. E esse livro, esse tomo, ele é importantíssimo, inclusive para você virar um mestre cozinheiro, por isso que eu quero ressaltar isso daqui, tá bom? Depois ele fala pra gente também que o mestre cozinheiro, ele sabe determinar tudo que é comestível e que não é, então ele vai ser aquele personagem que tem um olhar apurado ali para identificar os elementos que ele precisa ou não, e ele vai ser uma pessoa curiosa dentro do grupo. O livro ele até brinca aqui com a gente, né, ó, ele vai ser aquele que vai pedir pro guerreiro atacar a árvore matilha com cortes horizontais, nunca verticais, para não estragar as fibras. Aquele que vai pedir pro bárbaro evitar que despedace a carapaça. Enfim, ele vai ficar enchendo o saco ali dos outros membros da sua campanha para que eles não estraguem aquele ingrediente que ele quer utilizar no futuro, tá? E aí vem a grande questão, né? Como você vira um mestre cozinheiro? Eu vou falar para vocês que não é muito difícil, tá? Na verdade, me surpreendeu até positivamente por ser algo relativamente fácil você virar um mestre cozinheiro, talvez desperte ali mais interesse das pessoas também por conta disso, tá? Ele fala pra gente que o seu personagem, claro, ele deve já saber cozinhar, ele deve ter uma familiaridade ali com cozinha e ingredientes e também conhecer criaturas diferentes que vivem no mundo de Arton para saber um pouco da anatomia delas na hora de cozinhar, isso vai ser importante. Mas de forma geral, ele fala pra gente que o primeiro passo são os experimentos ali a serem feitos. Então, basicamente, em termos mecânicos, você que quer ser um mestre cozinheiro, precisa coletar das masmorras e outros lugares perigosos habitados por monstros, lugares que apenas aventureiros ousam pisar, né, ousam se aventurar de fato, para conseguir reunir ingredientes importantes. Então, esse aí é o primeiro passo, é a primeira coisa que deve fazer. Em termos mecânicos, pelo menos 3 masmorras, abatendo pelo menos 6 monstros diferentes para usar nas suas cozinhas e refeições. Esse é o primeiro passo. 3 masmorras com pelo menos 6 monstros, para fazer tudo isso. Depois disso, você precisa adquirir uma cópia do Tomo Divino de Delvorin, o anão lá, o chefe anão que eu comentei, que teoricamente teria sido o primeiro mestre cozinheiro, tá? E aí, depois disso, você vai ter essa cópia que ela vai ser o seu bastião, você vai consultar nela, digamos assim, e aí você precisa conseguir ela de alguma forma, né? O mestre
da campanha ele pode aproveitar isso, esse gancho, para vocês fazerem alguma coisa. O livro dá algumas ideias, né? Como, por exemplo, você participar de um leilão clandestino, você resgatar uma cópia em alguma masmorra perdida e assim por diante. E por último, você precisa fazer um banquete utilizando esses ingredientes fantásticos, ou seja, utilizando apenas e tão somente partes de criaturas aí, partes de monstros em si que existem. Então, tem esse adendo, você precisa ficar esperto e tomar muito cuidado. Depois disso, se você tem que oferecer esse banquete aí para pelo menos 5 pessoas, tá? E aí, se todos eles gostarem, se eles aprovarem, ficarem satisfeitos e também, claro, não tiverem nenhum problema de estômago comendo essas bugigangas aí, você consegue virar um mestre cozinheiro. Então, teoricamente é fácil, depende muito do como o mestre vai querer encaixar isso em sua mesa, né? Isso que eu acho legal. E aí, a gente entra então na marca da distinção. Assim que você vira um mestre cozinheiro, você já ganha isso, que é a panela de estimação. Basicamente, você vai ter uma arma ou um escudo em que você seja proficiente, ou seja, algo que o seu personagem já utiliza, e aí ele vai ser utilizado como seu principal instrumento de cozinheiro, fornecendo mais 2 na perícia ofício cozinheiro, e se você perder esse item, você pode comprar ou produzir outro, gastando 1 dia de trabalho e 100 tibares. E aí a gente entra efetivamente nos poderes da distinção, e percebam que realmente ele dá, né, todos os poderes aqui, eles vão ter bons acréscimos para os outros membros da sua área. Então, é uma distinção bem interessante de bônus para o seu grupo. Então, o primeiro poder que nós temos ali é tudo que é de bom. Você pode coletar ingredientes monstruosos e seus pratos. Então, ali embaixo a gente vai ver uma série de ingredientes e benefícios que eles fornecem, tá? E que vão ser a base da sua culinária dali pra frente. E ele fala que quando você fabrica um prato especial, e aí vai usar, né, a mecânica lá do livro de regras, você vai poder adicionar um ingrediente monstruoso à receita e mais um para cada 2 poderes da distinção que você possui. Então, basicamente, você vai poder adicionar aí até 3, se eu não me engano, itens desses aí que acrescentam bastante bônus para os outros jogadores. E aí você tem ali o segundo poder, moda da casa. Você pode preparar pratos especiais que combinam efeitos de 2 pratos diferentes. Isso é muito útil, porque você já vai pegar aquela base de receitas lá do livro base de Tormenta 20, e você vai poder melhorar todas aquelas receitas, inclusive conceder muito mais bônus do que os pratos originalmente concedem. Isso aí que tá o grande poder dessa distinção, né? É aí que ela realmente brilha. Então ele fala, olha, você vai poder ali somar um caldo com efeitos combinados de um prato de aventureiro e uma sopa de peixe. Você vai juntar 2 pratos que existem normalmente, né, em Arda. E aí, você vai fazer isso no mesmo tempo que exigiria um desses pratos normal, mas você vai consumir ingredientes de ambos, e a CD para fazer eles também ela é um pouco mais alta. E sempre que uma receita pedir um ingrediente específico, você pode substituir com um ingrediente monstruoso, aplicando esses bônus, então, da distinção, tá? Depois nós temos ali o Banquete de Aventureiros. Essa daqui é muito forte, tá? Essa aqui é uma das habilidades mais interessantes que o mestre cozinheiro tem. Ele fala que entre aventuras, então naquele período de hiato, né, de descanso antes de começar uma nova missão, você pode gastar uma quantidade de ingredientes secretos monstruosos igual ao número de poderes da distinção que você possui para preparar um banquete. Então, considerando aí os poderes que a gente tem, até 5 ingredientes monstruosos podem entrar nesse poder, o que é muito forte, tá? E aí ele fala que os participantes recebem durante a próxima aventura inteira, uma quantidade de dados de auxílio, são D6, igual à quantidade de ingredientes gastos no banquete. Então, você colocou 5 ingredientes básicos aí nesse seu banquete, os seus parceiros aí, os seus companheiros, eles vão ter 5 D6 para utilizar como bônus, como eles quiserem, durante a próxima aventura. Muito forte, tá? Muito forte. Sempre que fizer um teste de perícia, você pode gastar um dado de auxílio e adicionar o resultado como bônus no teste. Se 3 ou mais ingredientes diferentes forem utilizados no banquete, os dados de auxílio tornam-se D8. Então, além se você tiver todos os poderes da distinção, além de ter o bônus de D6, esses bônus viram D8, né? Muito poderoso, tá? Muito poderoso. E precisa ter pelo menos 3 poderes já como pré-requisito. Depois nós temos ali o guardar num potinho. Basicamente ele fala que quando você prepara um prato especial, você pode gastar um ingrediente monstruoso adicional. Ou seja, além dos que são permitidos, você ainda pode gastar mais um nesse no potinho, tá? Muito forte. Se você faz isso, até o fim da refeição você pode embalar os restos do prato na forma de um lanche. Ou seja, aquele prato que você preparou, ele rende uma porção a mais, tá? Basicamente é isso que ele fala. Que pode ser consumido como uma ação padrão e fornece os mesmos benefícios do prato original, porém eles duram apenas um dia por poder da distinção. Então ele vai ter uma duração menor, mas você consegue levar ele para utilizar em outras oportunidades. Você economiza receita, tá? Digamos assim, o que é muito bom. Depois você tem o último poder ali, que é o mise en place, né? Que é tipo o lugar em que se cozinha e tal. E aí ele fala pra gente,
Você pode utilizar o ofício cozinheiro para identificar criaturas, exceto construtos e mortos-vivos. Também, tudo isso tem limite, né? Inclusive, o mestre é cozinheiro. E para extrair itens de criaturas mortas, se você encontrar uma criatura lá que você já morreu, você pode extrair. Além disso, quando você passa em um teste para extrair itens comestíveis de uma criatura morta, extrai um item adicional para cada 10 pontos que o resultado do teste supera a CD. Muito poderoso isso aqui também, para você sempre ter mais ingredientes e conseguir utilizar mais. Perceba que a base do cozinheiro, do mestre cozinheiro, a gente já vai ver aqui esses ingredientes, tá? Eu já vou falar sobre isso, mas perceba que a base do mestre cozinheiro é dar vários bônus para os seus companheiros ali, tá? Inclusive os próprios ingredientes dão bônus bem interessantes, a gente vai ver agora, mas tem aqueles dados de auxílio que a gente viu também. E aí os outros poderes, eles vêm para fazer com que esses ingredientes, eles rendam mais ou você consiga aproveitá-los mais, né? Basicamente, a distinção ela vai mais por esse lado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos ingredientes para finalizar. Ele fala pra gente que existem tipos de ingredientes, e cada tipo de ingrediente que você vai poder extrair das criaturas que você derrota, eles vão dar bônus diferentes para os seus pratos e refeições, tá? Isso é bem interessante. Olha só que curioso, né? Ele fala pra gente que os ingredientes monstruosos sempre são em ambientes que são habitados por monstros, e para encontrar esses ingredientes, você precisa de um dia de trabalho e o teste de ofício cozinheiro contra CD 20. Se passar no teste, você encontra um ingrediente, mais um ingrediente para cada ponto que exceder a CD. Então, você tirou 21, pega 1. Tirou 31, pega 2. Tirou 41, pega 3. E assim por diante, tá? E o mestre sempre tem a palavra final sobre os ingredientes que podem ser encontrados e usados. O ingrediente, ele sempre ocupa meio espaço. Então, ele é sempre pouca coisa ali. Aqui eu já acho meio estranho. Dependendo do tipo de ingrediente, deveria ter peso diferente, né? Mas eles quiseram simplificar, eu entendo também a proposta. Quais são os ingredientes monstruosos, então, que podem ser encontrados pelo mestre cozinheiro? Vamos lá, a gente tem ali a carne monstruosa, basicamente ela fornece mais 5 PV temporada para cada poder da distinção, então, no máximo aí, mais 25, né? De pontos temporários de vida, o que é bem útil, né? Já ajuda bem ali em qualquer coisa que você vai fazer, até high level aí, é bem-vindo. Ervas aromáticas, basicamente ela faz com que o prato forneça mais 1d4 em testes de misticismo, ofício, percepção e vontade realizados até o final do dia. Então olha aí, é um ingrediente que vai dar bônus em cima do bônus, né? Bem útil. E para cada poder da distinção, esse dado bônus aumenta em um passo. Então ele vai para D4, D6, D8, D10 e assim por diante, até mais 5 passos, né? Pelos poderes da distinção. Depois você tem ali o especiarias picantes, ele vai fornecer mais 1d4 em testes de acrobacia, atletismo, iniciativa ou reflexo, realizado até o final do dia. E a cada outro poder da distinção, esse dado também aumenta um passo. Isso é muito bom, né? Para você ter mais iniciativa aí, você coloca o seu grupo inteiro para agentes do monstro. Isso é uma baita de uma vantagem. Depois você tem ali núcleo de temperatura, tá? Basicamente, ele faz com que o bônus numérico em dados do prato aumente em mais 1. Então, ao invés de ter 1d4, vão ser 2d4. E assim por diante, né? Muito bom também. Depois você tem ali as raízes curativas, fornece 1d4 em um teste de resistência. E para cada poder da distinção, esse bônus também vai aumentando. E o sal azul, que basicamente ele fornece mais 1 de PM temporário e aumenta 1 PM para cada outro poder da distinção que você possui. Você pode dar até mais 5 PM temporário ali para sua galera, tendo 5 poderes do mestre cozinheiro, tá? A ilustração, inclusive, né? Ela é bem legal aí, bem maneira. Então, galera, o que eu acho, tá? Minha opinião sincera aí sobre a distinção do mestre cozinheiro. É uma boa distinção? É uma boa distinção, principalmente porque ela é muito fácil de você conseguir. Obviamente, o mestre ele pode acabar dificultando bastante se ele quiser, mas normalmente é fácil. Qual que é a questão? Ela não pode ser a distinção principal de um grupo. Então, imagina lá que você tem um grupo com 5 pessoas. As 3 primeiras que vão atrás de distinção, eu acredito que existem distinções mais interessantes para se priorizar. Essa aqui é uma boa distinção, mas ela entra mais como um complemento no grupo do que como uma distinção que realmente vai mudar o jeito que o grupo age, sabe? Eu acho que tem outras distinções que devem ser priorizadas antes dessa daqui. Mas, para personagem suporte do grupo, isso aqui é perfeito, tá bom? A gente vai ter um mestre cozinheiro na nossa nova campanha de Tormenta 20. Fica ligado aí que vocês vão amar, eu tenho certeza. Muito obrigado por assistir, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, até a próxima.